Olá, bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Tenha um dia excelente e muita saúde. E no programa de hoje, nós vamos falar do mercado da pecuária de corte aqui no Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina. Vamos comentar do mercado de sêmen bovino. Vamos falar também do governo chinês que solicitou uma lista dos frigoríficos brasileiros. Vamos falar do mercado pecuário e também da produção de grãos da safra que se encerra agora, safra 22-23. Você vai ver como está a situação da inadimplência dos produtores rurais brasileiros. E vamos falar dos preços do leite UHT, mussarela e leite em pó, que sofreram queda. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre o mercado de sêmen bovino. Os dados constam no Index ASBIA, que é divulgado pela Associação Brasileira de Inseminação Artificial. A produção brasileira de dose de sêmen bovino, tanto de raças de corte quanto de leite, no primeiro semestre deste ano, foi de 8.394.000 doses, uma queda, um recuo de 32% em relação aos 12.388.000 doses dos primeiros meses de 2022. Já o mercado total do país, ou seja, considerando o que foi produzido com o que foi importado no primeiro semestre, somou 10.742.000 doses, uma queda de 31,9% em relação aos 15.700.000 doses de igual período do ano passado. A venda total, levando-se em consideração tanto raças de corte quanto de leite, foram de 9,2 milhões de doses, uma queda de 5% em relação aos 9.800.000 doses do primeiro semestre de 2022. As exportações de doses de sêmen, por sua vez, foi de 408.900 doses no primeiro semestre, contra 449.900 de janeiro a junho de 2022, uma queda de 9%. Quanto às importações de sêmen bovino, estas totalizaram 2.300.000 doses, recuo de 30% em relação aos 3.300.000 doses de janeiro a junho de 2022. As vendas de sêmen bovino de raças de corte também caíram, na base de 11% no primeiro semestre deste ano, em relação ao igual período do ano passado. Assim, foram vendidas de janeiro a junho deste ano, para o cliente final, 6.400.000 doses, ante 7.300.000 doses no primeiro semestre do ano passado. Já a venda de doses de sêmen de gado leiteiro para o mercado interno, para o cliente final, alcançaram 2.700.000 doses, um avanço de 12%, ante os 2.400.000 doses de janeiro a junho do ano passado. Apesar dos números referentes à exportação terem cedido no primeiro semestre, quando se consideram raças de corte de leite em conjunto, a ASBIA destaca em nota o crescimento dos embarques externos das doses de sêmen de gado de corte, de 186.300 doses no primeiro semestre do ano passado para 211.700 de janeiro a junho deste ano, ou seja, 13% a mais. E segundo a nota da ASBIA, os principais destinos da genética bovina de corte do Brasil são Bolívia, Paraguai e Colômbia. E agora vamos falar do mercado da pecuária de corte aqui no Brasil. Uruguai, Paraguai e Argentina. No nosso comentário. Confira. Olá, tudo bem? Ontem eu fui a um supermercado próximo à minha residência comprar carne. E aí eu fui olhando os preços, anda daqui, anda dali,
ouvindo conversas paralelas na fila sobre o valor da carne bovina, pessoal escolhendo o que comprar. E foi aí que despertou o interesse de fazer algumas contas. Contas assim, rápidas, contas fáceis, as tais contas de padaria. Para tentar entender o que está acontecendo com o preço da arroba do boi e também o preço da carne bovina para o consumidor. E o pior é que tem muita gente fazendo reportagens aí, televisão, rádio, mostrando que a carne bovina está caindo de preço. Pois bem, eu resolvi fazer essas contas. Só que eu resolvi fazê-las em dólar, porque está tudo dolarizado. Uma arroba de boi lá em São Paulo bateu na casa de R$ 192,90. Isso dá $38,58 por arroba. Essa conversão eu fiz com o dólar a R$ 5,00, para facilitar a conta. Aí eu peguei o valor da arroba do boi lá do Uruguai, do Paraguai e também da Argentina. O valor do boi lá no Uruguai está $51,75. Em reais, R$ 258,75. No Paraguai, $46,50. Isso representa R$ 232,50. E na Argentina, $74,70. R$ 373,50. Caramba, a diferença em relação à arroba brasileira é muito significativa. Aí eu resolvi fazer as contas novamente e não deu outra. As contas estavam certas. Isso me preocupou ainda mais. Me preocupou muito. E aí veio aquela clássica pergunta: quem está bancando essa conta? Uma arroba barata, fora do padrão, daquilo que a gente estava muito acostumado, e um produto final, basicamente, sem queda para o consumidor. Caiu, mas caiu um pouquinho para o consumidor. Aí fica fácil tocar o negócio. O valor da minha matéria-prima cai bastante, e lá na ponta final está como tudo se estivesse assim normal. Será que é assim que o mercado da carne bovina está? Aí eu pergunto de novo, será que o pecuarista está perdendo muito dinheiro, perdendo a esperança? Quem é que está ganhando em cima do pecuarista? A resposta provavelmente vai ser o frigorífico. Se pegarmos o valor de uma arroba do boi hoje, acredito que é um dos piores nesses últimos 5 ou 6 anos. Aí tem a outra pergunta. Será que o preço da carne bovina para o consumidor é também o pior nesses últimos 5 ou 6 anos? Eu acredito que não. O mercado, ele é soberano. Nós, pecuaristas, de maneira geral, deixamos de nos profissionalizar em termos de mercado, de fazer contas, contabilidade, de tornar o negócio forte, não a ponto de nós estabelecermos os preços do nosso produto. Não, porque tudo é mercado. Mas pelo menos nós sermos respeitados. Na verdade, nós temos de ser bons para dentro da porteira e excelentes para fora da porteira. Cadê a nossa união? Cadê a nossa força? Nós não mandamos em nada em nosso produto. A arroba está tanto e é tanto e pronto. Vai comprar um carro, uma roupa qualquer. O preço é esse. Talvez um desconto já programado. Mas esse é o preço. Nós somos diferentes. Nós estamos à mercê do mercado, da economia do país, da economia do mundo. E aí nos pagam de acordo com o desenrolar da situação. E é aí, como nós não temos nada a nosso favor, nós somos obrigados a entregar o produto. Nós vivemos num mundo de trocas. Ninguém em sã consciência, nessa economia galopante, ninguém vai fazer algo ou alguma coisa a seu favor ou alguma graça. O negócio é a troca, lei do mercado. O preço está bom, eu compro. Não está, vou procurar quem oferece um preço melhor. Hoje, amargamos uma situação horrível. E ainda tem gente dizendo, não, ano que vem vai faltar bezerro, matou muita vaca, ano que vem a arroba explode. Quando chegar o ano que vem, muita gente já quebrou. Vamos colocar os pés no chão
e deixar a euforia de lado. Se não resolver agora, o futuro só Deus sabe. Lá no supermercado onde eu fui comprar a carne, eu fiz as contas e descobri que com o valor que o pecuarista está recebendo hoje pela arroba do boi, R$ 192,90 em São Paulo, porque outras regiões é mais barata, dá para comprar 4,8 kg de alcatra, 6,2 kg de coxão mole, 6,9 kg de coxão duro, 4,700 de contrafilé e dá para comprar 2,9 kg de picanha. Essa relação de troca está boa para quem? Quando você vende um boi gordo para o frigorífico, você sabe que tem o tal rendimento de carcaça, que pode ser 50%, 52%, 54%. Vamos facilitar e trabalhar só com 50% de rendimento de carcaça. Quer dizer, você está entregando 50% do boi. A carne que o boi fabricou é aquela que você vende. Osso, couro, sangue, colágeno, pelo, buchada, etc, etc. Isso não entra na sua conta, não entra no seu bolso como dinheiro. E é aí que eu acho que a coisa está errada. Não está certo isso. Quanto vale esses subprodutos? Quanto que o frigorífico ganha em cima disso? Acho que nós deveríamos pensar melhor nessa relação. Nesse momento eu vejo que o pecuarista vem pagando um preço alto para mandar um boi pronto para o abate. Mas ainda falta um ponto que, na minha visão, na minha opinião, talvez seja o mais importante. A economia do nosso país, a nossa economia. A economia brasileira sem rumo definido e com a maioria da população assalariada, sem dinheiro. Portanto, uma economia estagnando, parando, que não oferece condições para o país. Se nós tivéssemos um rumo definido, um rumo positivo para a nossa economia, todo o processo estaria muito melhor, inclusive a mesa da maioria dos brasileiros. O mercado poderia estar mais ativo, mais vendedor, mais comprador, dinheiro girando. Hoje, o salário mínimo está em R$ 1.320 bruto, sem o desconto. O valor atual de uma arroba de boi em São Paulo, na casa de R$ 192,90, corresponde a 14,6% do salário mínimo. Isso dá para o assalariado comprar o que eu já mostrei, 4,8 quilos de alcatra, 6,9 quilos de coxão duro, 4,7 kg de contrafilé, 2,900 de picanha. Um salário mínimo hoje representa uma diária de R$ 44. Quem consegue comer picanha, como foi dito na campanha política? É uma afronta ao ser humano, uma falácia dessa. É uma brincadeira de péssimo gosto. Se melhorar a economia do país, melhora para todos os brasileiros. Queira ou não, aceite ou não, nós precisamos ser melhores do que somos, não só da porteira para dentro, mas principalmente da porteira para fora, em todos os sentidos. Não podemos e não devemos esperar as coisas acontecerem. Caititu sozinho é presa fácil para onça. Pensa nisso. A união só nos fortalece. Muito obrigado e até o próximo encontro. E depois do intervalo, vamos comentar sobre o governo chinês que solicitou uma lista de frigoríficos brasileiros. Vamos falar do mercado pecuário, da produção de grãos da safra que se encerra, safra 22-23. E você vai ver como está a situação da inadimplência dos produtores rurais. E vamos falar dos preços do leite UHT, mussarela, leite em pó, que sofreram queda. Nós voltamos já, é um minuto só. Galera, nesta quinta-feira, 11h30 da manhã, nós te esperamos aqui na tela da TV Serra Dourada SBT, com tudo sobre a Série A, Série B, eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026, eliminatórias para a Eurocopa. 11h30 da manhã, tem esporte na sua televisão. Canal TV Agro. Apoio Planalto Máquinas Agrícolas Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Estância Bahia a serviço da pecuária brasileira. Europoços Artesianos. Poços com até
800 metros de profundidade. Nutroeste Nutrição Animal, tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X-Gold Pasto, pastagens com raízes profundas. Canal TV Agro, o canal do agronegócio. A gente sabe como é difícil proteger. Proteger quem você ama. O que você ama. Tirar de perto da sua casa, da sua família, aquilo que você não quer perto, nem de longe. Nessas horas é bom ter com quem contar. E é por isso que a gente está aqui há 20 anos. Caldrin 20 anos. Com você para proteger. Agronegócio. Oferecimento Moinho Fino. A delícia que é o nosso café de todos os dias. Puríssimo. Senar Goiás, a maior escola da terra. Seu New Holland precisa de uma peça? Clica na Carpal que chega. carpaltratores.com.br. Caldrin, 20 anos protegendo sua família. Nós estamos de volta e agora vamos falar do mercado pecuário brasileiro. O ciclo do gado segue como amplamente positivo aos frigoríficos no Brasil, na visão do Bank of America, que é o BOFA. O declínio acentuado nos preços do gado em agosto e um repasse relativamente mais lento nos preços da carne bovina aos clientes são dois fatores que levaram a melhores margens para empresas. Dessa forma, o impulso positivo deve se prolongar até o fim de 2024, quando os preços do frango tenham apresentado altas limitadas, dada a abundância oferta de carne bovina. Por conta do fraco impulso dos Estados Unidos e também da baixa exposição ao Brasil, o Bank of America permanece neutro para a JBS e Marfrig. Quanto à Minerva, a posição também é neutra, devido à alta alavancagem nas margens máximas após a aquisição de ativos da Marfrig por 7,5 bilhões de reais. Os altos níveis de proporção entre bovinos e bezerros levaram os pecuaristas a elevar abates de fêmeas, o que resultou em uma oferta abundante de gado para frigoríficos aqui no Brasil. As fêmeas representam agora 34% dos abates contra 26% em novembro de 2021. Como resposta para a grande disponibilidade de animais, os frigoríficos aumentaram as escalas de abate de 4 dias desde 2021 para 12 dias em agosto. Dessa forma, o Bank of America espera que os maiores níveis de disponibilidade durem até 2024, uma vez que os preços recentes do gado tiveram um desempenho inferior aos do bezerro, criando um incentivo inicial para a retenção de fêmeas, ainda que isso ocorra mais provavelmente no próximo ano. O preço da carne bovina exportada pelo Brasil em agosto recuou 5% na comparação com julho, em 4.511 por tonelada, de acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, SESEX. Apesar da queda nos valores, o volume de carne exportada pelo Brasil cresceu 15% no período. Por outro lado, em um ano, os preços da proteína recuaram expressivos 26% em relação ao mesmo mês do ano passado, uma queda de 5% mês a mês. Em termos de volume, as exportações caíram 9% em um ano. E agora vamos comentar da produção de grãos da safra que se encerra 22-23. Segundo a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, os dados consolidam a estimativa recorde de produção no país. A Conab divulgou o 12º levantamento da safra de grãos, momento em que a colheita se encerra. A produção de grãos no Brasil, na safra 22-23, está estimada em 322,8 milhões de toneladas, um acréscimo de 50 milhões de toneladas
quando comparada com o ciclo 21-22. A alta é de 18,4%. O resultado é reflexo tanto de uma maior área plantada, de 78,5 milhões de hectares, quanto de menor produtividade média nas lavouras, saindo de 3.656 quilos por hectare para 4.100 quilos por hectare. A soja ainda é o produto com maior volume colhido no país, com produção recorde estimada em 154 milhões de toneladas, um crescimento de 32%. Segundo a Conab, os efeitos do Laninha se concentraram no Rio Grande do Sul, mas ainda assim em menor escala que no ciclo anterior. Nos demais estados, as condições climáticas se mostraram bastante favoráveis, mesmo com alguns atrasos verificados no período do plantio e também da colheita. Nesta temporada, a soja apresentou recuperação de produtividade em Mato Grosso do Sul, no Paraná e também em Santa Catarina. No Rio Grande do Sul também houve uma melhora no desempenho das lavouras, porém limitado devido às condições climáticas não favoráveis durante o desenvolvimento da oleaginosa. Para o milho, também é esperada a maior colheita já registrada na série histórica. E agora vamos comentar da inadimplência dos produtores rurais brasileiros. Um novo levantamento da Serasa Experian, realizado pelas 27 federações do país, revelou que 28% dos produtores rurais brasileiros estavam inadimplentes em julho deste ano. De acordo com a Serasa Experian, o número pode ser considerado baixo quando se compara com toda a população negativada. Por exemplo, o índice chegou a 43,7% em julho deste ano. Além disso, a relação com o estudo que foi feito em março deste ano mostra que o índice permaneceu praticamente estável, com aumento de 1%. Segundo a pesquisa, a idade é um fator determinante sobre a negativação no campo. Os dados mostram que os trabalhadores rurais que possuem mais de 60 anos possuem menor inadimplência, enquanto aqueles que possuem entre 18 e 25 anos marcaram níveis mais altos. A análise observou que a região sul registrou menor nível de negativação, com apenas 15% dos trabalhadores do campo com nome no vermelho, seguido pelo Sudeste, 24,6%, Centro-Oeste, 30,4%, Nordeste, 33,8% e a região Norte, 40%. A visão por unidades mostrou o Amapá, que possui o maior percentual de produtores inadimplentes. Em contrapartida, o estado de Santa Catarina mostra o cenário mais positivo, conforme a Serasa Experian. Os produtores que atuam como pessoas físicas precisam se dedicar ao planejamento financeiro, assim como consumidores comuns. Na prática, isso implica em conhecer os movimentos do mercado ligados aos custos de insumos e os preços futuros de sua produção, com o objetivo de controlar as finanças. E agora você vai ver que os preços do leite UHT, aquele de caixinha, a mussarela e o leite em pó sofreram quedas nos preços. A pesquisa realizada em conjunto pelo CPEA e também pela Organização das Cooperativas do Brasil constatou que os valores do leite de caixinha UHT, do leite em pó até 400 gramas e da mussarela comercializados entre as indústrias e os canais de distribuição, principalmente no estado de São Paulo, sofreram queda de 2,1% para o leite de caixinha, 5,9% para o leite em pó e 3,7% para a mussarela. Durante a transição de junho para julho, quando comparados com o mesmo período do ano anterior, esses produtos revelaram desvalorizações notáveis de 35,8% para o leite de caixinha, UHT, 23,9% para o leite em pó e 36,4% para a mussarela. Devidamente ajustadas de acordo com o IPCA de julho de 2023, segundo o CPEA, o aumento das importações ao longo do ano está contribuindo
para expandir a oferta interna de produtos lácteos, exercendo uma pressão descendente sobre os preços em toda a cadeia produtiva. Apesar dos dados fornecidos pela SECEX indicarem uma redução de 12% nas importações em julho em relação a junho, o volume total importado neste ano ultrapassou a marca de 185 milhões de litros, equivalentes leite, aumento de 71% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Os preços mais competitivos dos produtos lácteos importados em comparação com os produtos nacionais têm mantido a dinâmica das importações. O índice de captação leiteira do CPEA registrou um crescimento de 4,7% em julho, na média, consolidando o quarto aumento consecutivo. E agora vamos falar do governo chinês que solicitou uma lista dos frigoríficos brasileiros. O governo chinês solicitou ao Brasil que encaminhasse uma lista reduzida de frigoríficos a serem habilitados para exportação de proteína animal àquele país. Por isso, o ministro da Agricultura, Pecuário, Carlos Fávaro, ele se reuniu agora na semana passada com representantes de associações brasileiras das indústrias exportadoras de carne, a ABIEC, Associação Brasileira de Proteína Animal, ABPA, Associação Brasileira de Frigoríficos, a Abrafrigo, para ouvi-los antes de tomar a decisão final sobre o número de plantas a compor a lista. A primeira lista apresentada pelo Brasil ao país asiático, a China, contava com 62 plantas frigoríficas que já cumpriam os requisitos sanitários exigidos e aguardavam a habilitação. Além de uma segunda lista com mais 15 plantas em avaliação, uma nova lista foi reduzida e encaminhada para a Administração Geral de Alfândega da China. Está-se buscando adequar ao que foi solicitado ao governo brasileiro, da forma que a nova lista simplifique o processo para que nós possamos ter novas plantas habilitadas ainda neste ano. Pelo menos foi o que disse o ministro. O ministro aceitou a proposta discutida na reunião de permitir o remanejamento de lugares entre frigoríficos do mesmo grupo empresarial que possuírem mais de uma planta da lista. Por exemplo, o frigorífico que está na 13ª posição, ele pode trocar de lugar com a sua unidade de produção que está na 47ª. Isto não significa que a planta passou na frente de outros frigoríficos, apenas trocou a posição uma pela outra, por serem da mesma empresa. A China é o principal destino das exportações de carne bovina, suína e de frango do Brasil, se configurando como o principal parceiro comercial para a proteína animal. E o programa de hoje está chegando ao fim. O nosso programa termina com a seguinte frase: quando uma porta da felicidade se fecha, outra se abre. Mas continuamos a ficar olhando tanto tempo para a porta que se fechou que não vemos a que se abriu. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. As notícias do esporte goiano e nacional do jeito que você gosta. Serra Dourada Esportes. Daqui a pouco, às 11h30. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.